E vamos comentar mais uma edição que chegará futuramente envolvendo a saga do Batman, da queda do morcego, ou melhor, da cruzada do morcego. Tendência, ou melhor, né? A edição está programada para março, mas tem a tendência a chegar mais para frente, tendo visto os atrasos que estão ocorrendo. Mas aqui nós temos um ponto muito importante, o fim da cruzada. Um momento muito marcante na vida do Batman de Jump Valley que acaba sendo crucial. E também temos uma trama inédita aqui envolvendo os encadernados antigos da própria editora Panini Comics. A saga do Batman volume 12/48, então, tem previsão de chegada para a segunda quinzena de março de 2025, mas acho que vai ficar um pouco para frente, pessoal. E espero muito estar errado. O preço de cabo de R$ 45,90 com 144 páginas. Aqui a publicação conta com Batman Shadow of the Bat 2728, Detective Comics 674, 675, Batman 508 e Showcase 7 de 1994, contando com o roteiro de Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Moench e Peter David e desenhos de Brett Blevins, Graham Nolan, Michael Maley e P. Craig Hilson. Ok, na última edição que a gente comentou lá, que vai ser lançada ainda envolvendo a saga do Batman, edição número 47, obviamente, nós tínhamos terminado essa história com o Batman indo atrás do Matadouro, o vilão aí que tem uma fixação pelos seus entes queridos, estava atrás de um primo, e aí acaba então o nosso protagonista, o Batman, cruzando o caminho com os Caras de Barro, né? O Cara de Barro 3 e a Cara de Barro 4, que eles se envolveram, eles tiveram um filho chamado João de Barro, e eles estão querendo salvar o seu filho que foi sequestrado pelo Matadouro. É então a partir da edição número 48 que nós seguiremos resolvendo toda essa trama dos Caras de Barro, para você ver toda a jornada no momento então que chegamos ao fim da vida do Matadouro. Esse vilão que a gente viu ser criado, ou a gente viu o seu debut dos quadrinhos do Batman na própria saga do Batman, na primeira temporada. O personagem foi criado pelo Marv Wolfman Peludinha para uma figura bizarra, realmente, um canibal praticamente, e você tinha toda uma construção importante dentro do seu antagonismo com o Homem-Morcego. Mas era um vilão, digamos assim, menor na galeria do Batman, né? Não é um cara tão marcante assim. E acaba sendo propício o seu fim nos quadrinhos do Batman para você então construir melhor essa jornada do mal do Jump Valley. Mas é claro que existe todo um motivo para a gente chegar nesse momento. Em Shadow of the Batman número 47, então nós temos todo o contar da história pelos Caras de Barro falando, pelo menos por um Cara de Barro, falando como o João de Barro nasceu, como é que ele ganhou o seu nome, que futuramente esse personagem se tornaria o Cara de Barro 5. Então é uma trama muito bem feita pelo Alan Grant, pelo Brett Blevins, especialmente eu gosto muito dos desenhos do Brett Blevins. Falando sobre essa jornada dos Caras de Barro, foi ali que eu comecei a me afeiçoar muito mais por esses personagens lá nos anos 90. E também eu acho que é um momento bem de terror dos quadrinhos do Batman. Isso porque a cena final, quando a gente vê então o Matadouro tendo êxito nos seus planos, conseguindo sequestrar o seu primo e dando aquela risada maquiavélica no finalzinho ali, cara, o desenhista conseguiu realmente tornar o Matadouro nesse momento um personagem extremamente bizarro e muito sanguinário. Ele faz toda uma armadilha que com o passar do tempo vai matando a sua vítima, que envolve ele estar preso numa cama de pregos e pesos, né, aqueles pesos de academia, cada vez mais sendo colocados pouco a pouco no peito da vítima, né, então cada vez mais o corpo dela iria, né, se destruindo por causa dos pregos onde estava a vítima. É muito, mas muito tenso esse momento aí, realmente uma bela construção do que é o vilão Matadouro, belo no sentido, né, de uma boa narrativa, porque ao mesmo tempo acaba sendo assustador. Então é uma história que eu gosto do final dela, pra gente sedimentar também o quão maléfico esse vilão aí que foi criado lá no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E junto com essa trama importante envolvendo Jump Valley e Matadouro, nós temos o Batman também cruzando seu caminho com duas figuras novas, que é a Coelhinha e o Falcão Mercenário. Dois mercenários que gostam muito de armas de fogo e acabam indo para um evento que fala sobre armas de fogo, focado então em pegar uma arma especial que o Falcão Mercenário estava de olho. E aí você tem todo um entrelaçamento desses personagens e a caçada do Batman para acabar então com os planos desses dois mercenários. Aquela trama que, mais ou menos, os personagens até são interessantes, essas duas figuras aí, mas confesso que elas não me chamam tanto a atenção. Aí você vai ter então a Detective Comics 674 e 675 trabalhando então o Homem-Morcego lidando com essas duas figuras. Inclusive a última edição, a 675, ela mostra o Batman meio que chegando ao fim do que é a evolução da sua armadura. A gente vai ter mais uma versão da armadura de Ampou que ela fica toda vermelha, mas isso é lá no final da queda do morcego, né, que seria o crepúsculo do morcego. Mas então o Jump Valley até
inspirado um pouco no que envolve então esses dois mercenários que são aficionados por armas, ele coloca na sua armadura uma metralhadora de batarangues, né? Então, a batarangue já saía pelo seu punho tranquilamente, ele não jogava com a mão. Mas agora então ele coloca toda uma metralhadora para ficar atirando batarangue nos vilões. Tanto é que começa a edição, essa Detective Comics 675, com os vários vilões ali em cartolina e o Jump Valley metralhando com os batarangues. Realmente é o momento do Batman extremo rolando por aqui. E aqui nós temos um ponto importante que antes de a gente chegar no momento fatídico na vida do Jump Valley e do Matador, nós temos uma trama que não tinha saído dos encadenados anteriores da editora Panini, aqueles 3 tomos. Também não saiu nas edições da Eagle Moss, que é a Showcase número 7. Porque é um vilão que ficou faltando o Jump Valley cruzar o seu caminho, mais ou menos na verdade, porque não é necessariamente o Batman que acaba enfrentando, mas é o Pinguim. Nós temos essa trama da Showcase 94, número 7, que mostra o Pinguim raptando o ente querido do comissário Gordon. Então você vê toda uma trama focada no Gordon interrogando o Pinguim, tentando descobrir onde está a pessoa que foi raptada, enquanto o Batman vai atrás. Então o Batman um pouco enfrenta o Pinguim, mas aqui nós temos pelo menos um vislumbre do que estava acontecendo com esse vilão conhecido do Batman durante a queda do morcego. Então acaba sendo mais aquela historinha que, caso você esteja atrás das edições inéditas ou das histórias inéditas que não foram publicadas anteriormente pela Panini, fica a dica para dar uma olhadinha. Ela só não é uma história inédita realmente, ela teve uma publicação no Brasil no passado pela Abril, na revista Batman, o Desenho da TV, número 17. Veja só como eram as coisas da editora Abril, né? Já tinha comentado uma história do Bane lá, foi publicado numa revista do Superman. Aqui então nós temos uma trama daquela do morcego, que acaba sendo publicada nessa revista que publicava histórias do Batman dos quadrinhos da animação. Mas de qualquer maneira, foi lá publicar em formatinho, agora a gente vai ter a primeira publicação em formato americano realmente. Então fica a dica aí, mas com certeza não foi publicada nesses encadenados mais recentes aí da queda do morcego. Então nós chegamos a Batman número 508, inclusive a capa dessa edição parece que vai ser a capa dessa revista da saga do Batman, que é o momento então que a gente vê lá o Matadouro quase indo dessa para pior ali, caindo numa fundição, né? A capa já mostra basicamente o que vai acontecer em toda a edição. Você fica temeroso, ou na verdade fica na dúvida se realmente o Jump vai salvar ou não esse vilão. Não acredito que seja spoiler aqui, porque, enfim, é uma coisa que já aconteceu faz um bom tempo, mas enfim, aqui é o momento que o Jump Valley tem que se provar ou não como o cara que vai seguir e honrar o que é o Batman, ou ele vai ser o anjo assassino, tal qual é a Orison do Mas. Eu acho que é um tanto quanto irônico o fato que você então tem na cabeça do Jump Valley a discussão entre o pai e o São Dumas sobre o que o Jump deve fazer, se ele realmente deve matar, deve deixar o Matadouro morrer, ou ele salva, né? E o São Dumas, que é o cara que criou então a Ordem de São Dumas, obviamente, né, que foi o precursor, ele é o cara que defende que você não deve acabar com o pecador, mas sim com o pecado. Enquanto o pai de Jump Valley fala, não, você tem que matar todo mundo realmente. Então essa discussão ela fica reverberando na cabeça do Jump Valley e você não vê necessariamente o personagem tomar a atitude, né? Mas a omissão dele acaba sendo um papel importante para você determinar um caminho, um norte para sua vida, que acaba então colocando aquilo que os roteiristas queriam fazer com esse personagem, que é determinar um Batman muito mais vingativo, muito mais assassino. Então é uma edição importantíssima. Eu acho interessante aqui, a dobradinha Doug Monte e Mike Mallon trazem momentos significativos na queda do morcego. Quando nós temos a primeira aparição do Jump Valley com a Bate-Armadura, foi essa dupla que fez. E agora então nesse momento do Matadouro, a dupla volta para mostrar essa tragédia. E esse é um momento muito, mas muito marcante e muito bom também. Eu gosto muito de ver toda essa derrocada aí do Jump. A edição que se passa depois, que é a Shadow of the Bats, que tem o roteiro do Alan Grant com os desenhos do Brett Blevins novamente, é o comissário Gordon confrontando então tudo que esse Batman fez. Você tem um momento muito, mas muito tenso desses dois conversando perto do bate-sinal. Inclusive a capa, se eu não estou enganado, é com o Gordon destruindo o bate-sinal, porque realmente ele percebe que ele não está diante do Batman que ele conhecia anteriormente. Você tem uma figura diferente aqui trabalhando junto com ele, e isso gera um desconforto e um pesar na cabeça do comissário, pelo fato de ele estar apoiando essa figura de certa maneira, né? Então é muito, mas muito bacana toda a conversa dos dois. É muito interessante como o Grant desenvolve muito a relação desses dois personagens. É uma boa edição essa aqui, meus amigos. Realmente, esse finalzinho da Cruzada do Morcego acaba valendo toda essa jornada do Bat-Jump Valley.
É um momento que aquela barriga chata, né, que é aquele negócio mais maçante dessa segunda parte da Queda do Morcego, começa a sumir e fica muito mais palatável a leitura desses trabalhos. E também acredito que a gente encerra aqui a parte que envolve a Cruzada para na próxima edição começar o retorno do Bruce Wayne, que é a busca, que aí sim nós temos aquele material que não foi publicado pela editora Panini Comics. Muito importante. E esse era um momento que muita gente estava esperando para pegar essa segunda temporada que é a do Morcego. Que na verdade não é que é do Morcego, eu acredito que vai ser só a busca, né, que vai ser colocado lá. Pelo menos os encadenados da Eagle Moss, eles publicaram a Cruzada do Morcego em 3 partes, sendo que a terceira parte da Cruzada do Morcego era esse momento Bruce Wayne. Quem sabe o Panini possa mudar isso e colocar realmente a busca, né, diferenciando o que envolve essa parte da Queda do Morcego. E só para passar limpo, porque como a gente faz sempre nesses videozinhos, Batman Shadow of the Batman número 27 foi publicado em Batman Queda do Morcego número 2, da editora Panini, e A Lenda do Batman número 29, da editora Eagle Moss, bem como Batman número 11, da editora Abril. Já Shadow of the Batman número 28 foi publicado também na Queda do Morcego número 2, da Panini, A Lenda do Batman número 29, da Eagle Moss, e aqui a diferença é a Batman número 13, da Abril. Em relação a Batman 508, ela foi publicada também nessas duas edições da Panini e da Eagle Moss, que já citei, e na Abril foi publicada em Batman número 12. Detective Comics 647 foi publicada nessas duas edições da Eagle Moss e da Panini que eu citei, e também na Batman número 12 da editora Abril, sendo que a Detective Comics 675 também segue as edições da Panini e da Eagle Moss, com a editora Abril publicando na sua revista Batman número 13. E fecha com aquilo que eu já tinha citado, que é a Showcase número 94, número 7, foi publicada em Batman, o desenho da TV número 17. Então, sem sombra de dúvida, uma edição muitíssimo importante envolvendo a Queda do Morcego e a Cruzada do Morcego. É um bom momento dessa fase aí do Batman, que vale a pena dar uma lida, tendo em vista toda essa discussão do Jumpo, é uma discussão muito importante do personagem. Vai pegar essa edição, não vai pegar? Como é que tá a sua coleção da Queda do Morcego da saga do Batman? E mais do que tudo, como é que está a sua leitura dessas edições? Comente aqui embaixo, e lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei recentemente o final do jogo do Esquadrão Suicida, com a volta do Batman, hein? Mas foi um finalzinho bem safado. Dá uma olhadinha nas minhas considerações, e além do mais, comentei um quadrinho lançado pela editora Panini Comics, que foi Batman, o Asilo do Coringa. Veja lá essas histórias dos vilões do Homem-Morcego. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E eu estou ficando por aqui.